Olá, eu sou a Eline Passeri do canal Conecta Líder e hoje eu vou trazer um pouquinho sobre as técnicas de rapport. Então a ideia aqui é explicar bem rapidamente sobre o rapport e quais são as técnicas realizadas ali para que eu tenha esse processo de rapport fluido. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página, lá tem todos os conteúdos num único lugar. Então, trazendo um pouquinho da cronologia até hoje, então eu expliquei um pouquinho ali sobre neurônio espelho, expliquei um pouquinho sobre empatia, no vídeo passado falei um pouquinho ali sobre rapport e hoje eu vou desdobrar um pouco sobre as técnicas. Então, trazendo aqui um pouquinho de forma bem breve aqui o conceito de rapport, é uma técnica onde eu consigo criar uma relação de empatia para que eu tenha uma comunicação com menos resistência. E aí eu consigo ter o que? Mais confiança nessa comunicação e ela flui de uma forma melhor, onde as pessoas acabam dizendo aquilo que elas entendem, elas se sentem ouvidas, elas se sentem ali pertencidas, naquela conversa. E como que isso é possível? Como eu disse lá nos meus vídeos anteriores dessa cronologia, isso é possível através do neurônio espelho. Então o que é isso? Na verdade, o neurônio espelho é aquele neurônio que faz com que você consiga o quê? Imitar uma situação de uma determinada pessoa para você poder simular isso no seu cérebro e compreender o que é aquela ação que aquela pessoa está executando naquele momento. Então, por exemplo, quando eu bocejo, consequentemente um outro acaba bocejando, isso por conta do neurônio espelho. E isso a gente pode chamar de rapport natural. Então por aqui você já entende o quê? Que uma das técnicas de rapport é justamente essa, o espelhamento. Então essa técnica, ela consiste em quê? Em você espelhar ali os movimentos do seu interlocutor, de uma forma mais natural, de uma forma bem genuína. Então você vai entendendo ali quais são os gestos, a forma de comunicação, como que aquela pessoa está naquele momento, se ela está muito ansiosa, se ela está mais tranquila, e aí você vai espelhando aqueles movimentos, espelhando aquela forma, aqueles gestos, o tom de voz, a forma como você se comunica, o olho no olho, e aí você vai criando esse rapport entre o seu interlocutor. E aí você vai perceber o quê? Que isso vai acontecendo de uma maneira tão eficiente, claro que se você usar de uma forma genuína, não forçado, isso vai acontecer de uma maneira tão eficiente que logo o próprio interlocutor vai espelhar você. Então reparem, gente, tentem criar essa situação de rapport, espelhando ali aos poucos, o que a pessoa está dizendo, aí você vai no mesmo tom de voz, você tenta pegar na mesma sintonia que a pessoa, se a pessoa estiver muito agitada, também seja agitada, se ela for mais calma, mais tranquila, também seja calmo, seja tranquilo, não tenta ser totalmente divergente, e aí você vai espelhando ali aqueles movimentos, e aí você vai vendo o quê? Que a comunicação ela vai ficando fluida, que a pessoa vai conseguindo se abrir cada vez mais, e aí ao fim disso, a própria pessoa vai começar a espelhar nos movimentos que você mesmo tá executando ali naquela conversa. E aí você chegou o quê? Numa situação de rapport genuína, numa situação de rapport que vai trazer uma efetividade naquela comunicação que você está buscando. E aí você me pergunta, putz, tá bom, então eu vou conseguir fazer lá o rapport só se eu estiver comunicando ali frente a frente com a pessoa? Não, claro que não. Você consegue criar rapport nas comunicações, que seja por redes sociais, que seja telefônica, enfim. Você precisa só o quê? Observar a forma como a pessoa se coloca. Putz, a pessoa abrevia muitas palavras, abrevie também. Tenta entrar na mesma sintonia de comunicação que a pessoa utiliza. Da mesma forma numa ligação, por exemplo, o tom de voz está mais calmo, está mais tranquilo, então não tem por que você também acelerar, entra na mesma sintonia, coloca o seu tom de voz ali mais calmo, mais tranquilo. O importante é o quê? É você utilizar essa técnica para que você consiga entrar em sintonia com a outra pessoa, na comunicação com a outra pessoa, para que ela seja fluida e com menos resistência. E aí vocês dois saem ganhando, porque um acaba se abrindo mais, tendo mais confiança e falando cada vez mais aquilo que, os seus medos, os seus anseios, aquilo tudo que ele precisa dizer, e você no papel de líder, acaba entendendo um pouco mais ali a outra pessoa, o seu liderado, enfim, e se colocando ali no lugar dele, e conseguindo ajudá-lo cada vez mais. Então essa técnica, ela é bem utilizada, ela não pode ser de uma forma forçada, ela tem que ser genuína, ela tem que ser gradual, ela tem que ser
espontânea. E aí vocês vão ver que vocês vão entrar numa sintonia muito grande ali de comunicação. Uma outra técnica também chamada aqui no rapport é a técnica da reciprocidade. Então o que é isso, né? Na verdade é uma técnica em que você dá sem esperar nada em troca. Então o que acontece? Você tenta contribuir àquela pessoa de alguma forma, né? Você tenta ajudar, você tenta contribuir e fazer o que aquela pessoa precisa, mas sem esperar algo em troca, né? Simplesmente por você se dar para aquela pessoa. E aí dessa forma você acaba o quê? Gerando uma conexão ali com a pessoa, né? E ela vai se sentir como se fosse, não obrigada, mas ela vai se sentir ali com o desejo de também devolver aquilo que você trouxe para ela. Além do que, você também pode ir o quê? Na parte de interesses comuns, né, nessa técnica. Então você acaba o quê? Entendendo ali um pouco as experiências daquela pessoa, né? Entendendo quais são os interesses daquela pessoa e traduzindo com os seus interesses de forma que seja comum. E aí vocês conseguem o quê? Gerar uma sinergia, porque existe uma semelhança entre vocês. E aí dessa forma você gera o quê? A confiança e vai fortalecer a sua conexão. Então essas são as duas grandes técnicas aqui de rapport, né, que podem ser aplicadas e que são super importantes para você como líder, né, para que você consiga ter comunicações fluídas com o seu liderado. Então, só para fechar a cronologia, eu trouxe ali um pouquinho sobre neurônio espelho, falei um pouquinho de empatia, expliquei um pouco de rapport e hoje eu falei um pouquinho das técnicas de rapport. Então tenta assistir ali toda essa cronologia que eu acho que vai ser bem bacana aí para você evoluir nesse assunto. Então, trazendo aqui uma experiência aqui como líder, né, eu gosto bastante de astrologia, de signos, etc. Então eu sou uma pessoa do signo de Sagitário, né? O Sagitário, ele adora ali experiências, né? Ele adora liberdade e tudo mais. Então eu sempre que eu tive oportunidade, eu tentei ter N tipos de experiência. Então saltar de paraquedas, viajar para outros países, surfar. Então eu sempre tento ter algum tipo de experiência ali que vai me trazer um certo aprendizado, uma certa emoção. E aí isso é super bacana, né? Porque me engrandeceu como pessoa em todas as experiências adquiridas e além do que, todas as comunicações que eu tenho com algum tipo de pessoa ali, então eu acabo tendo muita sinergia, né, com o outro, porque acaba sempre tendo algum tipo de interesse em comum. Então, todas as vezes ali que eu vou fazer uma conversa, né, eu assumo uma equipe, eu faço uma conversa ali com os meus liderados, é incrível como eu sempre tenho alguns interesses em comum ali junto com os liderados, porque de repente, eu gosto de mergulhar, putz, eu também já mergulhei e também gosto, e a gente acaba tendo o quê? Esse rapport, né? Com base em todas as experiências que eu fui adquirindo, eu acabo criando esse rapport através desses interesses. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é a técnica, né? As técnicas de rapport, elas são super importantes para você como líder, né? Para você poder criar sinergia com seus liderados e para que você consiga ter comunicações mais fluídas com eles. E para você, desta forma, o quê? Gerar a conexão cada vez mais fortalecida. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse o nosso site. Lá tem todos os conteúdos num único lugar. Espero que tenham gostado dessa cronologia. Se vocês gostaram, por favor, coloque aqui no nosso chat aqui só para saber se esse tipo de cronologia é interessante ou se de repente é interessante trazer conteúdos individuais, como a gente tem trazido, que eu acho que é super importante esse tipo de feedback de vocês. Agradeço desde já, somos do canal Conecta Líder e queremos que você seja um líder de sucesso.